Eu sou Milena, eu sou da Universidade de Pernambuco, sou pernambucana e estou no quinto período de medicina. Tenho 24 anos, Faculdade de Pernambuco, UPE. a estadual daí de Pernambuco. Isso. E me diz aí, como é que foi o processo de você entrar em medicina? Como é que foi essa história até você entrar na medicina? Eu tentei 5 anos para conseguir passar e a UPE era a minha faculdade dos sonhos. No entanto, que eu passava todo dia na frente dela quando eu ia pro cursinho e eu dizia, eu vou estudar aí. Acabei indo para lá, graças a Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi pelo vestibular seriado que tu passou ou foi Enem mesmo? Foi Enem, porque o seriado daqui é só para ensino médio. Aí você só pode fazer prova no primeiro, segundo e terceiro ano. Nossa. Aí eu tinha feito vestibular seriado na minha época, mas eu não tinha nota para medicina. Acabei colocando enfermagem na época, mas um professor me aconselhou que se não era o que eu queria, que eu não fizesse nem a matrícula. Desisti da enfermagem e tentei aí por esses 5 longos anos. Nossa, tu teve muita garra para continuar. E me fala, como eram seus pais com relação a isso? Muito tranquilos, assim, eles me apoiavam em tudo, me apoiam em tudo. Eu via o quanto para eles, eu via o que era difícil você ter um filho que está tentando, que quando chega na época dos resultados se frustra, mas era todo o apoio que eles podiam me dar, eles me davam, seja financeiro, seja emocional. Óbvio, tem aquela pressão da família, será que passa? Será que esse ano dá? Mas era muito leve, sabe? Era mais uma autocobrança do que dos meus pais. Você fez todo o exercício de visualização, de passar na UPE, todo dia e dizer onde eu vou para ir. E aí, como é que Exatamente. é? Assim, foi um misto de felicidade e tristeza. Eu passei no vestibular que eu fiz foi 2020, então foi no ano da pandemia. Infelizmente, poucos dias antes da prova do Enem, eu perdi meu pai com Covid e perdi meu chão. Eu fiz a prova totalmente no automático. Se me perguntassem, eu não lembrava de nenhuma questão. Eu só cheguei, sentei, fiz as questões, fiz a redação. No outro domingo foi a mesma coisa. A minha maior tristeza foi não ter comemorado com meu pai. Por isso que foi um misto de felicidade e tristeza. Ter realizado um sonho e de não poder comemorar ele de forma completa. Hoje eu vejo que, poxa, Não, não, a né? medicina, ela me faz entender um pouco desse vida e morte. Depois do meu pai, eu tive outras duas perdas muito próximas, que foram meus dois avós. Também tiveram um impacto muito grande na minha formação médica. Eu já estava no curso, então eu já estava em formação, eu tinha determinados conhecimentos. Então também foi bem, assim, complicado. A medicina me fez entender que o paciente ele morre quando ele tem que morrer. Um bom médico ele vai fazer tudo para salvar aquele paciente. Se for da vontade de Deus, ele vai se salvar. Se não, infelizmente, esse é o fim de todos nós. E essas mortes próximas me fizeram amadurecer de uma forma que eu não queria e que eu não desejo para ninguém, mas me fez ver a medicina de um ângulo completamente diferente. Geralmente a gente vê a medicina só pelo lado da doença, a gente não vê do lado do doente. Isso me fez repensar até especialidades que eu poderia vir a fazer no futuro, sabe? Poxa vida, assim, eu teve muita força. De verdade. Eu não tenho nem palavra para falar, na verdade, sobre isso, né? Desculpa, não tem como chorar, não. Você tá no quinto período, né? Que maturidade, viu? Eu não teria essa estrutura para contar essa história, não. Muita terapia. Eu não imagino como é que foi, tipo, fazer uma prova que era super importante para você nesse estado. De verdade, você tem muita força. Hoje eu vejo que a preparação foi essencial, assim. Eu fiz a prova pelo meu pai, digamos assim. Se ele estivesse aqui, ele ia querer que eu fizesse. Então,
vai ser por ele. E eu fui para dar esse presente para ele, mesmo que não fosse em vida. Ai, realmente. Mas assim, se você, não sei qual a sua religião, mas eu acredito que talvez ele estivesse com você também. Com certeza. E assim, eu me desmanchei agora aqui. Como é que foi o primeiro período de medicina, assim, sabendo de tudo isso, para tu ter que lidar com prova, ter que lidar com tudo, ter que começar o curso, um curso que não é leve e sem o apoio do seu pai e tudo mais. Como é que foi dar esse início na medicina? Meu primeiro período foi basicamente quase todo um ano, porque a gente ainda estava meio na pandemia e tinha muitas restrições. Então a gente teve poucas práticas do primeiro período. Mas eu acredito que a gente não teve nenhuma perda pedagógica, até porque no primeiro período a gente tinha praticamente 90% de teoria. Era anatomia e bioquímica e eu só pensava disso. Eu queria ser uma boa médica, eu quero ser uma boa médica, então eu tinha que estudar para ser uma boa médica. Eu ia pelo estudo. E eu sempre fui uma pessoa que, para pegar um assunto, tem que repetir mesmo, então eu tinha que ir tentando. O primeiro período ele foi conturbado, com toda esse novo reajuste familiar que a gente teve que ter, e por tudo ser muito novo. Você encontra novas pessoas, você faz novos amigos, e foi no final do primeiro período que eu conheci o PPA. No final do primeiro? Foi no final do primeiro. Apareceu para mim no Instagram, falando que seu currículo para residência. Eu era meio assim, alheia a coisa de residência. Eu pensava, caramba, eu já tenho que pensar nisso. Eu ainda estou no primeiro período, mas eu tinha colegas de sala que já era tudo assim. Você falava de residência e não sei o que, qual é a sua especialidade? Eu já quero tal especialidade. Eu ficava, meu Deus, calma. Eu entrei agora, eu não sei nem qual osso é e qual parte do corpo, eu já tenho que pensar nisso. Aí ficou aquilo de, na medicina tem um pouco da competição. Ela não é ruim, o ruim é realmente o exagero. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu tenho que começar a ver coisa de currículo. Aí o algoritmo do Instagram mandou, ele me ouviu. Ele mandou a propaganda do PPA. Aí eu pensei, não vou fazer agora, vou esperar. Só que começou o segundo período e uma das primeiras matérias que a gente tinha era a metodologia de pesquisa. Só que eu senti que eu não estava aprendendo nada, que o professor não passava tão bem o assunto. Então eu comecei a ficar desesperada. Só que eu não anotei o nome do Instagram quando apareceu para mim. Aí eu, meu Deus. Eu nem tirei print na hora. Eu, meu Deus, onde é que eu acho isso? Aí eu fiquei repetindo pro Instagram. Eu quero aquele curso de produção científica, não sei o que. Aí, uns 3 dias depois, não apareceu de novo. E parece que uma semana ou 15 dias depois ia abrir novamente as inscrições. Aí eu, meu Deus, agora. Aí eu fui, fiz a inscrição e nas primeiras aulas eu já olhei e bati, meu Deus, pesquisa não é tão difícil quanto eu imaginava. Geralmente as pessoas criam uma demonização da pesquisa, que é desnecessária, quando é mais simples do que a gente imaginava. Eu comecei a gostar daquilo, comecei a ter uma vontade muito grande de até seguir nessa parte de estudo e o meio acadêmico e tudo mais. Tanto que na minha turma, o pessoal às vezes até fala que eu sou a hacker do DataSUS, de tanto de artigo que eu já fiz pelo DataSUS. Eu sempre fico, abriu tal congresso. Quer fazer um trabalho comigo? E eu já chego com o tema, já chego dizendo, já peguei todas as informações, a gente só tem que botar e fazer, e já chega assim. Então o curso, ele me deu uma tranquilidade para fazer pesquisa, e em qualquer nível, de revisão sistemática, de artigos mais simples, de relatos. Todo mundo chega para mim e pergunta, como é que eu começo na pesquisa? Minha gente, faça um relato. Faça um relato de um dia que você foi num postinho, faça um relato de primeiro dia que
você foi no hospital de alta complexidade, um relato de uma matéria eletiva, tudo isso. Eu fiz um relato da matéria eletiva que eu paguei, que foi Ciência, Saúde e Espiritualidade. E o professor dessa matéria ele ficou impressionado. Ele nunca tinha visto uma pessoa fazer um relato da minha matéria, de como tinha sido as aulas. Aí realmente as pessoas não param para ver que elas podem explorar cada experiência que elas têm na faculdade. Uma monitoria, um simpósio, tudo. Você pode explorar. A medicina ela é ampla, ela é profunda, pesquisa também tá aí para tudo. E, Milena, assim, depois que tu entrou no PPA, quanto de produção científica você já fez, assim? Quantos pontos você já tem no currículo para a CSPE, por exemplo? A CSPE tal de Pernambuco, você já somou? Já sumei, mas eu tenho uma planilhazinha que eu vou fazendo assim. Peguei dos editais, tudo que eu tenho que fazer, digamos assim, de artigos, apresentações, tão completos. Mas eu estou em processo de iniciação, aí eu boto assim, o verdinho é o que eu já tenho certificado, já tenho tudo certinho. Aí o vermelho é porque eu ainda não fui atrás, e o amarelo é porque está em andamento. Aí tem processo de iniciação em andamento, monitoria em andamento. Eu só coloco o verde quando eu já tenho a certificação, porque aquilo me dá a ideia de que eu tenho como comprovar aquilo, entendeu? Porque eu vejo muitos amigos também falando. Teve até um que chegou para mim essa semana e falou: o CSPE é bem chato com relação à comprovação dos artigos. Aí eu falei: eu já sabia disso. Porque tem que ter o DOI, tem que ter o ISSN. Aí mas rapaz, isso é o básico. Se não tiver, não sai mesmo, não. Aí eu realmente só marco como concluído quando eu tenho a certificação, quando eu tenho todas as informações certinho, porque aí eu não me perco. E olha que tem artigo que eu não fui, que eu fui até como monitora do PPA já. Então eu não tive uma participação tão ativa no trabalho. E as meninas submeteram tudinho, e eu fiquei me perguntando, eu estava nesse trabalho, mas não foi para esse trabalho. Aí até uma delas postou que saiu a certificação de um trabalho que foi apresentado no congresso. Aí agora eu sei que foi realmente que tinha. Aí eu vou e coloco lá. Já até ultrapassei a quantidade de pontos. De quantos consegue ter uma listinha, assim, dizer assim, de cabeça, assim, o que é que você já conseguiu conquistar depois do PPA, por exemplo? Você já falou monitoria, iniciação. Bora fazer uma lista do que você já fez depois que você entrou no PPA? Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que já foi para mais de 15 resumos, uns 5 artigos, eu creio. 3 publicados artigos, certo? E 2 esperando a 6. É como submeter numa revista, é como você tá esperando sair sua nota do Enem. Então, bora somar aqui mais quantos pontos tu tem. Então, eu vou perguntando, o que é que você já tem no seu currículo? Coloca aqui para mim. O que é que você já tem ou tá em andamento fazendo? Eu tenho monitoria em andamento, uma porque eu vou duplicar ela, e por sinal a monitoria é em metodologia de pesquisa. Como eu gostei muito do curso, fui ser monitora para tentar ajudar outros alunos. Peraí, vamos lá. Você tem extensão quanto tempo? Extensão tem 2. De quanto Tem 2. Uma em tempo? andamento e uma finalizada, cada uma de 1 ano. Certo. Aí tem uma completa e um em andamento. Os resumos estão completos, eu acho que está faltando, sabe o quê? Artigo em revista não indexada. Certo. E estágio extracurricular. Esses, para mim... Você é médica onde? Aqui em Pernambuco, eu vou tentar esperar eu em nada. Você tem noção da média de nota que você tem na faculdade? Que é 7, 8? Tá 9 ponto alguma coisa. A média geral, 9 ponto alguma coisa. Você tem noção de quanto é que tá a sua nota no currículo para CSPE? Não. Eu só vou colocando... Eu não tinha contado. Eu só realmente vou colocando uns quadradinhos lá e completando. Você já tem se tocado, você tem 80% da nota para ser aprovado na residência.
Sabia que tem gente que tá no internato, vai se formar agora, não tem isso. Tá de parabéns. Parabéns, viu, mulher? De verdade. Eu que agradeço. Realmente o PPA abriu minha mente para isso. Em quanto tempo você tá no PPA? Eu entrei no PPA acho que foi em abril de 2022. 2022. Aí eu fiz os artigos dos desafios, os resumos. Aí foi um atrás do outro, assim. Aí depois como monitora, na faculdade também. Então, a gente levar isso para a faculdade da gente é muito bom, porque a gente dá a oportunidade para outros colegas da gente que também têm esse interesse. E a gente também cresce, porque a gente aprende com eles. A gente ensina eles. Você tem a noção do que você precisa, e o PPA me deu isso. E você ir atrás é muito mais fácil. Você saber como chegar no professor para pedir uma iniciação. Ou até para dizer, professor, eu tenho um tema, fiz um projeto, e está aqui, o senhor quer ser meu orientador? Eu cheguei para 3 professores com projetos prontos de iniciação. Óbvio que eu levei não. Levei vácuo no WhatsApp, obviamente. Mas teve outros que deu certo. Então, ajudei colegas que estavam no projeto tentando submeter, ter a ideia do que eu precisava, fez eu correr atrás. Deixa eu entender melhor. Você tem 3 iniciações científicas? Eu estou em processo de submissão. Não sei Certo. se vai ser aceito. Mas, não, das 3 que eu tentei por mim mesma, de chegar no professor e dizer que professor, tem um projeto e tudo mais. Uma disse que não dava para submeter em um dos projetos por conta do tempo, estava muito em cima. Aí eu, beleza, professor, eu guardo o projeto pro próximo. Aí eu já tenho um para submeter. Aí o outro, eu levei 2 vácuos, mas eu tenho 2 projetos prontos que eu vou submeter num PIC, que vai abrir. Eu tenho, por sinal, uma reunião de iniciação de 7 horas para resolver minha participação na pesquisa mesmo. Tem uma que já está certa, uma que vai ser submetida e outras 2 que eu tenho de sobra para poder submeter posteriormente. Mas eu também estou como coautora de 2 iniciações de 2 amigos que estão em processo de submissão. Então, eu não sei no final quanto que isso vai dar. Minha irmã, Eu espero que pelo menos passe um. Mas, para mim, a iniciação é um dos mais cabulosos. Assim. E você fez 5. Calma, eu tenho um amigo que ele não é do PPA, ele é da minha sala mesmo. Que a gente é muito assim, um diz bora e o outro vai. Então, a gente faz muita coisa na parceria. É sempre bom a gente ter colegas que ajudem a gente nisso, sabe? E o PPA, ele dá isso, porque ele dá toda a ambientação, ele tem os grupos são maravilhosos. Quando as pessoas querem realmente produzir, que é óbvio, tem os grupos que são mais devagar, mas no final dá certo. Mas quando você pega um grupo engajado, é maravilhoso. Eu tive sorte de pegar um grupo engajado no primeiro desafio, que a gente foi que nem bala de canhão, que foi muito bom. No primeiro desafio do PPA, você está dizendo? No primeiro desafio. No primeiro desafio a gente teve 4 resumos no Insight do Rio, um outro resumo num congresso de cardiologia. Então foram 5 resumos, só no primeiro. Não, vamos só fazer uma lista aqui, porque eu estou impressionada com a quantidade de coisas que tu já fez. Tu está no 5º período. Vamos lá. Você tem 2 extensões, uma finalizada de 1 ano, um andando, 5 artigos produzidos, 15 resumos, 5 projetos de pesquisa, sendo que um já está oficialmente como iniciação científica e outros 2 está como iniciação científica de outros amigos seus, uma monitoria. E diz uma coisa, isso em quanto tempo depois que você entrou no PPA?
2002 para cá, quase, acho que um ano. Um ano. Um ano de PPA. E tu entrou no PPA sem saber nada de pesquisa? Nada, nada, nada. Metodologia, que bicho é esse? O curso me deu uma tranquilidade para produzir. Já cheguei a fazer resumo em 2 horas antes do prazo do Congresso expirar. Aí tinha gente querendo submeter no Congresso, aí dizendo, não, a gente tem que fazer porque tem 15 dias. Aí eu virei assim, minha gente, dá para fazer em 2 dias. Sim, eles ficaram chocados. Por isso que tem um da minha sala que sou a hacker do DataSud. Porque eu consigo tirar as informações muito rápido, analisar tudo muito, assim, rapidamente, ver o que é realmente relevante. Que fatores eu posso analisar que vai ser mais importante e relevante cientificamente. E essa criticidade, quando a gente está lá na plataforma do DataSud, é importante. Então, não é só fazer o curso e vou tirar toda e qualquer informação do DataSud. Não, não é assim. Você tem que saber o que é que você quer e que pesquisa você quer mostrar para a comunidade científica. Eu penso dessa forma. Eu não gosto de fazer resumo de qualquer forma, mas que eu faço em 2 horas até. Eu gosto de pensar que seja um tema relevante socialmente ou cientificamente. Tanto que eu faço muito resumo de infecto, da área de infecto. Talvez seja uma possível residência, porque eu acho que a infecto ela tem um fator social muito grande. Sempre que você abordar uma doença infecto-contagiosa, isso vai ser relevante do ponto de vista social. E se é relevante do ponto de vista social, vai ser relevante cientificamente. Milene, qual é a ação científica que tu mais te orgulha que você já fez até hoje? Pode parecer besta, mas fazer um artigo me deixa muito orgulhosa. Pode parecer simples. Só um artigo. Ou para quem não sabe, aí caramba, é um artigo. Então, para a Milena, que não tinha conhecimento nenhum antes de entrar no PPA, para mim, fazer um artigo hoje, um ano depois, ainda é algo muito grande para mim. Porque significa que aquilo entrou na comunidade científica e fazer ele, conseguir publicar ele numa revista de alto impacto, isso para mim é muito grande. É algo realmente que você futuramente pode estar em um guideline, uma conduta que foi determinada porque você publicou aquele trabalho. Você sabe disso. Isso é incrível. Você tá de parabéns mesmo. De coração. Hoje eu já chorei, já tô feliz de novo. Não, sério, mas tu foi do 0 até os 80 pontos no currículo para residência médica em um ano. Não tem noção do que é isso? Eu não tenho noção, porque eu não sabia que eu tinha chegado nessa pontuação. Eu acabo não contando. Eu tenho tem algo que eu ainda quero muito conquistar, que é o estágio extracurricular. Porque pela liga eu não consigo o estágio, porque a quantidade de horas é muito pouca. Aí, se eu conseguir realmente o estágio extracurricular, para mim vai ser fora do comum. Ainda tem dúvida que você vai conseguir? Rapaz, Eu não tenho dúvida nenhuma. quem sabe, né? Olha aqui, olha aqui. Com certeza você vai conseguir. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não sei porque você tem. Sério, 80% de nota no currículo é o que muitas pessoas queriam ter e não tem. Ontem mesmo eu estava vendo um edital do Sírio-Libanês que foi aprovado porque tirou 52 no currículo. Você tem noção que se ele tivesse a sua nota, ele seria aprovado? Imagina quanto lá na frente tu vai estudar melhor para residência. Sem ter aquele peso de não fiz durante a minha graduação coisas que poderiam aumentar a minha nota. E não saber como ir atrás. Eu não sabia, eu tinha medo. Isso é um pouco importante. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de falar com o professor. O PPA mudou isso. Eu ainda fico meio assim, receosa de chegar no professor e tudo mais. Mas a gente vai porque tem um motivo. Eu quero uma iniciação, então eu vou falar com aquele professor. Eu quero publicar um artigo. Será que ele pode olhar meu artigo? Ou será que ele pode me colocar assinar meu estágio? A gente tem que ir atrás. Infelizmente, se a gente não for atrás, as coisas não vêm atrás da gente. Eu queria agradecer a você e também
lhe elogiar, porque eu acredito que você foi atrás também das coisas. E é por isso que você está aqui. Se você não tivesse ido atrás de saber como era tudo, a residência, as pontuações, a gente também não estaria aqui. Então, eu agradeço muito por você ter tido essa garra de ir atrás e de ter, vamos dizer assim, facilitado esse caminho para a gente. Eu agradeço de coração, assim, você não imagina o quanto eu fico preenchida de saber isso, de verdade. E lá vai te fazendo chorar de novo. Sério. Nossa. Obrigada, André. Eu só faço o que eu faço porque tenho 100% de certeza, porque eu sei que tem pessoas que fazem valer a pena cada momento. E você é uma dessas pessoas. De que entra, realmente aproveita o curso de medicina, dá o seu máximo, é uma pessoa protagonista, do mesmo jeito que você falou. Eu não vou esquecer que você entrou no PPA e seu pai não estava com você e mesmo assim você conseguiu fazer tudo isso. Não tem nem condição. Parabéns pelo seu esforço, você é realmente extraordinária. Eu tô muito feliz e sabe, tu fez tudo valer a pena, tipo, desde o primeiro desafio que você entrou no PPA, você já conseguiu, num congresso brasileiro, 4 trabalhos, apresentar um congresso de cardiologia, assim, isso é muito extraordinário. Eu tô realmente encantada, de coração. E assim, Milena, como é que você conseguiu conciliar isso tudo, assim, eu sei que tem gente que tá nos primeiros períodos aqui, e fala assim, como é que você conseguiu conciliar isso tudo na sua vida? Não era complicado de conciliar. O máximo que eu precisava usar do meu tempo era 1 hora, 2 horas, para no começo assistir as aulas do curso. E depois que você pega as aulas e entende completamente toda a estrutura de um trabalho, tudo foi muito mais rápido. Então, pronto, tinha os desafios semanais. Agradeço muito ao grupo que estava comigo, porque todos eram muito engajados. Então, quando um lembrava, eita, o Brasil do desafio, aí ela é outro. Vamos fazer. A gente despendia 1, 2 horas por dia para fazer e dava certo. Então, e às vezes nem era todo dia. Se você realmente quer fazer todo dia, 1 horinha, você consegue. Mas se você quiser pegar um dia, uma manhã para fazer, de um sábado, consegue. Ou um domingo pela manhã, um domingo à tarde. Se você souber realmente dividir certinho no seu tempo, dá certo. Não precisa se desesperar, mas também não precisa negligenciar a faculdade a esse ponto. Ter calma, que o processo vai dar certo. Às vezes a gente se desespera, meu Deus, fulano não terminou a partida. Mas calma, pergunta se fulano precisa de ajuda, precisa aumentar o prazo, ou se outras pessoas do grupo podem ajudar. Então, você saber lidar com os problemas, fazer as coisas de forma eficiente e comunicação, acho que são os pilares mais necessários para você seguir esse caminho de produção, mesmo que você tenha que considerar todo o conteúdo que você tem que aprender. Então, depois que você aprende o conteúdo, esses 3 pilares eles são essenciais. A comunicação, você lidar com problemas e... Eu não esqueci o terceiro. Mas é isso. Dá para ser eficiente. A eficiência, às vezes, no começo é mais difícil, então a gente demora mais. Mas dá para fazer, você não precisa despender tanto tempo. E, por sinal, até lembrei de uma coisa. Lá na universidade a gente tem um apadrinhamento de padrinho e afilhado. O afilhado é alguém da turma que vem depois de você. A minha afilhada, eu indiquei para ela, assim que eu fiz o curso todinho, já tinha feito os 5 resumos, e ela estava com medo da matéria de metodologia de pesquisa, como que ia ser e tudo mais. Aí eu falei, olha, eu tenho esse curso aqui. E ela acabou fazendo o curso, e até Beatriz. E ela gostou do curso. Eu não sei o desenrolar dela no curso, mas ela gostou muito do curso. Então, indicar o curso para os outros amigos, para colegas, pessoas que têm medo da produção científica, pessoas que estão precisando de uma roupa na residência. Deveria ser
passado em rede nacional, na hora do Jornal Nacional, para estudantes de medicina verem o quanto é necessário você fazer um curso que dê uma luz. Você não precisa despender muito tempo. Você só precisa ser um pouco organizado, assistir as aulas do curso. Depois que você assiste, fica tudo mais rápido, flui muito melhor. Porque quando eu era monitora, alguns pulavam as aulas, não chegavam a fazer todas. Aí, isso atrasava um pouco até os desafios. E exigia, volta, assista às aulas. Você assistiu até que modo? Assista às aulas, né? Vai ser mais fácil. E a base teórica que o curso dá, que o PPA dá, é necessário para que você seja eficiente e demore menos tempo fazendo as tarefas que você deveria fazer. Eu queria que você desse um conselho para 2 pessoas. Para a pessoa que está em dúvida de entrar no PPA, se realmente vale a pena, se vale a pena realmente fazer investimento de entrar e tudo mais. E para aquela pessoa que já decidiu, que já vai fazer parte da família PPA. Queria que você desse um conselho para essas 2 pessoas. Para quem ainda está indeciso, educação é um investimento. Então, se você tem a possibilidade de comprar o curso, de fazer, faça. Porque ele vai abrir portas para você na faculdade. Você tendo essa formação ajuda muito na sua formação acadêmica. E ajuda a dar uma tranquilidade quando você vai vendo que você vai concluindo aquelas pontuações. Para quem já tem certeza de que vai fazer, assista às aulas. E você não vai se arrepender de investir. Porque educação é investimento. Se você pensa na sua residência, se você pensa em ser um médico relevante cientificamente, o PPA ele vai te ajudar nesse caminho. E ele vai ser uma luz, porque ele não só ajuda a produzir artigos, ele ajuda você a lidar melhor com os professores, a produzir projetos de iniciação e até ter uma rendinha extra. Para aqueles que estão em dúvidas, pense um pouco mais e você vai ver que fazer o curso é uma opção certa. E para aqueles que já estão certos nisso, só corre que as vagas acabam logo. De coração, obrigada por hoje. Obrigada por partilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço por ter me convidado e você também é incrível por ter ajudado tantas pessoas. Um abração, gente. Pessoal